E aí, meus queridos e minhas queridas, como é que vocês estão? Belezinha? Espero que bem, espero que ótimo, espero que todos estejam bem mesmo, né? Só terminar de ajustar aqui, né? Hoje eu vou fazer o vídeo de respondendo dúvidas. Tem duas dúvidas aqui que são bem interessantes. Uma não vai demorar tanto e a outra vai ser um pouco mais filosófica, né? Para você que está chegando agora, se inscreve no canal, dá um joia, tudo isso daí. É que eu estou ajustando aqui as coisas, tá? Por isso que eu não estou olhando para a câmera. Então é o seguinte, vamos para a primeira dúvida. Por que é do Dan Morishima, né? Ele está apanhando um pouquinho aqui na parte de insert. Então vamos lá. É que esses vídeos meus de SQL já são um pouco antigos, né? Um pouco não, são bastante antigos. Né? Então eu não lembro todo o conteúdo de cabeça, mas os erros em si eu já consigo dizer. Né? Então, por exemplo, aqui ele está tentando fazer um insert. Aí, aqui no insert está falando aqui, ó, existem menos colunas que a instrução insert do que valores especificados na cláusula values, né? E aqui está dando um erro de identidade. É o seguinte, Dan, quando você cria uma tabela, por exemplo, quando você faz lá você escreve lá create table, aí você vai criar lá a tabela X, beleza? Aí na tabela X eu vou ter uma coluna Y, aí ela vai ser int, beleza? Aí vai ter lá identity, primary key e volta identity. O que é esse identity aqui? Então eu não vou colocar um 1, não vou colocar o tanto que ele gira não, tá? O tanto que ele aumenta. Esse identity aqui é o que? Ele está falando assim, olha, SQL, você vai fazer o seguinte para mim. Tem essa coluna, toda vez que eu inserir algum dado, você vai aumentar 1, você vai aumentar 2, você vai aumentar 10, seja lá qual o passo que você coloque, tá bom? Você vai aumentar tanto, beleza? Beleza. Só você cuida dessa tabela, só você cuida dessa coluna. Eu não vou fuçar nela, salvo alguns casos. Tem um outro comando que você usa que em si de cabeça eu não lembro, para você poder inserir dentro da identity, tá bom? Mas o SQL quem cuida. E você tem as outras colunas. Vamos dizer que você vai ter lá a coluna A, você vai ter a coluna B e a coluna C. Beleza? E fechou, você criou a bendita da tabela. Quando você vai fazer um insert, você tem lá o comando de insert. Insert. Aí você vai colocar insert into, que você vai falar qual que é a tabela. Neste caso vai ser a tabela X, que eu coloquei. Se você abrir parênteses, você vai. Se você não abrir parênteses, você está deixando implícito que o que você vai estar inserindo dentro da tabela, neste caso no values, né? Valores. Aí você vai colocar aqui, por exemplo, o valor 1, o valor 2, o valor 3, até o valor n. Ok? Se você não especificar a ordem das colunas aqui que você está colocando, o SQL ele entende que você vai estar inserindo valores de acordo com as colunas, de acordo com a ordem das colunas que você criou a tabela. Então, se a tabela foi escrito desse jeito, tem aqui a coluna Y, que é a coluna identity, e aí eu vou ter a coluna A, a coluna B e a coluna C, o SQL ele vai entender que o quê? Beleza, tirando o Y, a coluna Y, que é a coluna que eu tomo conta, eu falando como se eu fosse o SQL, tirando essa coluna, a coluna A, a coluna B e a coluna C vão ser o valor 1, o valor 2 e o valor 3. A partir do momento que eu especifico qual que vai ser a coluna, quais são as colunas, eu não preciso colocar exatamente na mesma ordem que está declarado lá. Eu posso colocar, por exemplo, a C, a A e a B, por exemplo. A partir do momento que tem isso, ele vai estar esperando que eu só vá inserir 3 valores. Então ele não está esperando que eu insira 1, ele não está esperando que eu insira 2, ele não está esperando que eu insira 4 e assim por diante. Ele está esperando 3 valores, mesmo que isso seja uma coluna nula. A partir do momento que você especificou que você vai colocar valores ali dentro, você é obrigado a colocar. Outra coisa, que é aí no caso de um erro que você está tendo aqui, que é o erro de identidade, né? O que está acontecendo? Essa coluna aqui, neste caso, quer ver ó, qual que é o de identidade? Pararapapá, valor explícito para a coluna de identidade, valor insert identity 1. Então, assim, você aqui está querendo especificar, quer ver, ó, mas na hora de executar deu erro. Um valor explícito para a coluna de identidade da tabela TBL produtos só pode ser especificado quando uma lista de colunas usada é valor ident 1. Então aqui, quando você criou a TBL produtos, pode ser que ou a coluna suco de laranja, né, que era para ser vermelhinho,
ou a coluna suco de laranja, né, a coluna do suco de laranja, que é a primeira, ou a coluna do 4,5, que é o valor, uma delas você deve ter especificado como identidade. E veja que eu não considere isso como uma bronca. Eu não estou falando, não estou humilhando, não estou falando nada do tipo. Eu estou falando que realmente pode acontecer isso, principalmente quando a gente está aprendendo. Normal, já errei pra caramba no SQL, até hoje ainda erro. Então, uma dessas duas colunas está como valor identidade. Então, você deve ter especificado ou a suco de laranja ou essa daqui. Tá bom? É possível que isso ocorra. Beleza? Já aqui nesse outro, aqui, quando a gente está inserindo valor numérico dentro do SQL, a gente não separa o valor por vírgula, tá? É por ponto, casa decimal. Então é isso é isso exatamente que está acontecendo. Então, no mínimo aqui você tem uma coluna ID produto, por exemplo, é que eu não lembro de cabeça, mas eu vou colocar ID produto, beleza? ID underline produto. E nessa ID produto ela está como identity. Ela está como identity, beleza? A segunda coluna é o nome do produto. E a terceira coluna é o valor. Quando você vai inserir um valor numérico dentro do SQL, você tem que separar o decimal por ponto, não por vírgula. Então, se você for colocar, sei lá, tipo, por exemplo, 4,50, você tem que colocar no values 4,5. Tá? Você não pode colocar por vírgula, porque quando você coloca com vírgula, você está especificando para o SQL que é um outro parâmetro. Então, tá bom? É isso que está acontecendo. Por isso que nessa primeira aqui ele está reclamando que você está tentando inserir um valor para a coluna de identidade, porque na tabela são 3 colunas. Eu acredito que seja ID produto, nome do produto, valor do produto. Como aqui você está separando por vírgula, aqui tem uma vírgula, deveria ser 4,50, mas só que aqui você está colocando 4,5, o que o SQL entende? É um parâmetro 4 e o outro parâmetro 5. Por isso que está dando esse erro aqui. Nessa segunda, o que está acontecendo? Você está separando 1,5, suco de laranja. Por isso que está falando, aqui você só especificou 2 colunas, tá? E aqui você está passando 3 valores, porque cada valor ele é especificado através da vírgula, tá bom? Então, por exemplo, se você escrever aqui valor produto e nome produto, você colocar 4,5 e depois o suco de laranja, vai dar certo. Tá bom? É por causa disso, é por causa das ordens das colunas, tá bom? E quando você passa parâmetros dentro da função, porque o values ele é uma função, toda vez que você está dividindo parâmetros, ou seja, coisas que você vai inserir para dentro desse seu insert, você tem que colocar separado por vírgula e valores com decimais, você tem que colocar ponto. Então, R$ 32,53, 32,53, não 32,53, porque senão o SQL vai entender que 32 é um valor e 53 é outro. Beleza? Isso eu acho que já resolve a sua dúvida. É por causa disso que está acontecendo isso, beleza? Então, o segundo ponto, né, neste caso é nos 8 minutos e 17. Já só anotar aqui, 8 e 17, que é para poder separar. Então, Fernando. O Fernando perguntou aqui, fala Zuruba, espero que seja bem, tá? Cara, qual a sua formação? Minha formação é cientista da computação. Fiz ciência da computação, né, na Universidade de Guarulhos. Agora gerenciada pela Ser Educacional, e lá eu não fui nem cientista, nem mesmo computação, tá bom? Não pelos professores, mas a grade era uma bosta. Eu também não era um bom aluno, tá? Então, não sou nem cientista, nem em computação, porque nem diploma eu tenho, que aquela bosta daquela faculdade nem me deu até hoje, né? Eu estou me formando em matemática e penso em entrar de cabeça na área de análise de dados. Legal, mas queria um norte do que fazer após a faculdade. Me indicaria algo? Um grande abraço, meu irmão. Então, eu te indico para você fazer atualmente. Estude estatística. Estatística é bem legal, tá? Estatística é bem importante, principalmente quando você for começar a entrar. Já que você está querendo entrar na parte de análise de dados, estatística é praticamente o essencial, tá? Uma ferramenta de visualização, por exemplo, um Power BI, você pode começar a mexer. Um Excel, caso você já tenha um Office na sua casa. Excel é bem legal para você já começar a trabalhar um pouco com gráficos, alguma coisa do tipo. Se você quiser entrar na parte de programação, né, porque Excel também é uma linguagem de programação, vamos dizer assim, né? Se você quiser entrar mais na parte de programação para a parte de análise, você pode trabalhar ou com R ou com Python mesmo.
com um dos dois. Aí você tem as bibliotecas de R de Python, de cabeça eu não lembro, né? Lembro da Python, por exemplo, a Seaborn é uma ferramenta legal de visualização, né? 3 coisas que você vai precisar, vamos dizer assim, como analista de dados. Visualização de dados, estatística, a parte matemática em si você já tem, porque afinal de contas você está se formando em matemática, né? Então, com toda certeza, pelo menos um cálculo diferencial você sabe. Se você sabe derivar, se você sabe derivada parcial, cara, para você aprender estatística vai ser boiada. O que é um grau de... Caraca, esqueci o bendito do nome. Grau de confiança perto de uma derivada parcial, cara, é nada. Para você entender média, mediana, as 3 estatísticas que são as, vamos dizer assim, as mais básicas, né? Você tem a estatística de tendência central, né? A analítica, descritiva e estatística, né? Que a gente está falando de probabilidade, estamos falando de análise de tendência central, e a gente está falando sobre inferência. Estatística inferencial, estatística probabilística e a outra que eu esqueci, e a estatística descritiva. São essas 3. Né? Isso daqui, boiada, você aprende rapidão, principalmente porque você já tem a base matemática. Para você aprender isso é fichinha. Se você está querendo entrar na parte de ciência de dados, né, aí você vai ter que aprender a programar, não tem o que fazer. Né? Bem provável que, toda a parte de matemática em si você já sabe. Talvez nem tanto a parte estatística, mas estatística para aprender é um bagulho muito fácil. E as ferramentas, que é programação e as ferramentas, como por exemplo, entender um pouco de machine learning e afins, que nada mais é do que estatística, cálculo... Porra, esqueci o bendito do nome. Álgebra linear, né, e cálculo. São esses 3. E o resto é programar. Então isso dá para você fazer enquanto você já está se formando, cara. Principalmente estatística. Estuda estatística, que de resto você já consegue deslanchar. Já o conhecimento de negócio, né, aí vai depender aonde você trabalha, onde você trabalhou, aonde você pretende trabalhar, né, porque aí não tem muito o que fazer. Né, aí é muito mais prática mesmo e vai ser do lugar ao qual você está. Beleza? Espero ter respondido as dúvidas dos dois, tá bom? Espero que vocês tenham entendido o que eu tenha dito. E é isso aí. Quem gostou, não gostou, curte, compartilha, assina aqui as notificações, o sininho. Né? Se vocês têm alguma outra dúvida, perguntem aqui no canal, perguntem aqui na parte aqui de dúvidas e afins, né? Na parte de comentários, perdão. E é isso aí. Beijos carinhosos na bunda dos dois, aos quais eu respondi, e para todos os outros que estão assistindo, menininhos e menininhas. Beijos e até mais.